Que bom que as pessoas hoje no Brasil possam se interessar mais por política, que possam dedicar uma parte do seu tempo a refletir sobre o cotidiano, sobre o centro do poder brasileiro, político, que é Brasília, as decisões que lá são tomadas nas três esferas da República interferem no nosso dia a dia. Que bom, mais e mais pessoas estão buscando que aquela força pequena, mínima, porém decisiva, quando unida com outras do seu voto, possa eleger políticos que estejam comprometidos com o bem-estar geral e não apenas de seu grupelho. É bem diferente de um Brasil de antigamente, onde pequenas famílias, pequenos grupos de famílias dominavam tudo e que o Estado todo praticamente era uma extensão dos interesses daquelas famílias aristocráticas em regra. Estamos falando há mais de 100 anos passados e as funções que tem o poder público, elas não alcançavam a toda a população dos filhos deste solo chamado Brasil. Mas hoje é bem diferente. Hoje a gente sabe dos nossos direitos, sabe que não estamos recebendo favores de ninguém quando a gente entra numa repartição pública, quando a gente ingressa numa universidade, quando a gente tem acesso a algum dos programas sociais ou dos serviços que o Estado oferece, que não é favor nenhum, que não é gentileza, que é obrigação de gestor cumprindo com o seu dever, assim como está lá no estatuto, na normativa de sua determinação que ocupa, o cargo que ocupa, seja ele qual for. Então as pessoas estão vendo que o povo é que é patrão dos políticos e a partir disso a gente precisa saber quem é que a gente vai empregar, quem é que a gente vai deixar em cada posto que nos é consultado. Quem você quer para deputado, senador, senadora, governo, presidente. E é preciso que a gente veja pessoas que sejam coerentes com as suas práticas, o seu discurso tenha uma consonância com a prática, que não sejam fanastrões, mentirosos, muito menos corruptos, pessoas sérias que se dedicaram anos da vida a causas, a estudos, a programas eficientes que deram bom resultado na sociedade e que agora se apresentam, depois de uma vivência em algum lugar do país, se apresentam para serem deputados, para serem políticos em cargos eletivos. Então, quem são essas pessoas? É preciso conhecer a biografia das pessoas. Isso é dito há mais de 100 anos para quem vai interagir com a política, ser cidadão, cidadã, vai debater, vai discutir, vai escolher o seu candidato, vai defender um partido político, vai defender um campo ideológico, seja ele de direita, de esquerda, de centro, etc. Que historicamente essa linha ideológica, esse partido político fez, quem são as pessoas que o compõem, mas muito além da propaganda que fazem. Não existe ninguém na política que trate os adversários com benevolência todos os tempos, salvo os cerimoniais aí, eles trocam afagos ali, que precisam apresentar algum modo civilizatório de convivência, e é interessante isso, mas nos bastidores tramam uns para destruir os outros, então é preciso interpretar o que é verdade nisso tudo e o que não é. Aí é onde está o risco de se cair na mão de golpistas, desses que têm as centenas ou milhares espalhados Brasil afora. Tem golpista do cartão de crédito, tem golpista ligando para você do celular, se passando por policial, golpista se passando por médico e tem golpista também se passando
por político, dizendo que está comprometido com toda a população para causar um bem-estar melhor naquele mandato que lhe será conferido, é golpista. E assim eles mentem descaradamente contra os adversários. Ora, é muito fácil você destruir ou anular aquela força, vamos dizer assim, né, contrária à sua, que está tudo errado ali. Ou que tem muita coisa errada, que o que tem de bom, o que tem de bom termina por não servir para muita coisa, de tanto erro que tem naquele andamento, naquele coletivo, naquele grupo, não é? E se assemelha a qualquer instância de embate que há na sociedade, inclusive nos jogos, qualquer eles que seja, se tem um lado que comete muitas falhas, que comete muitos erros, que não tem competência, é muito fácil que essas criaturas sejam rechaçadas e banidas. Na política, não é somente técnica e não é somente erro, mas é também legalidade. Pode haver grupos totalmente voltados para o crime. Isso é muito comum, não há quem não conheça isso dentro dos 220 milhões de brasileiros, exceto-se aí as crianças e algumas pessoas sem um discernimento. A maioria sabe, a grande maioria sabe que tem grupos aí que se interessam, pessoas que se interessam para ter um cargo no poder público, numa prefeitura, simplesmente para não fazer nada, no parlamento, uma assessoria de deputado, de senador, de governo, uma secretaria, ou enganchado em qualquer instância federal para simplesmente não trabalhar. Isso é um golpista. Você vai dar voto a uma pessoa dessa, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com aquele cargo que está ali sendo posto para ele. Isso causa danos terríveis, terríveis. São centenas de casos aí, desde profissionais formados que não exercem a sua função, até os políticos que não exercem o seu mandato. Então, a grande questão é essa: encontrar onde está a verdade, onde está de fato os erros e onde está as mentiras, porque vai haver mentira de um lado para outro, vai haver mentira de uns para os outros, mas vai haver verdades também. Existem verdades que vêm à tona e que mostram justamente a incapacidade, a incompetência total de alguns grupos e algumas pessoas de ser representantes do povo no poder. Eis a questão. A gente precisa dialogar e conversar para que se dissipe as mentiras e que fique só a verdade. Aí, a partir da verdade é que a gente traça um debate de ideias para saber o que é melhor para nós todos, né? E os temas são vários, as áreas são várias, e a gente pode se posicionar. Que bom que a gente esteja se posicionando mais com a política, dando nosso parecer, nosso ponto de vista a partir da nossa vivência para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, né? Para o emprego, para o lazer, para a cultura, né? Para o judiciário, para o legislativo, para o executivo, para a estrutura do poder e tantas outras áreas mais. Então é isso. Que bom que esteja esse agito no Brasil para que a gente pense mais o nosso país, nós sendo os responsáveis por essa nação. É uma fase boa que o Brasil passa, apesar de ter ainda muito oportunistas se apresentando, mentiroso se apresentando como benfazejo para o povo, quando não é, não tem conhecimento, não tem preparo, nunca teve preparo, nunca teve interesse de trabalhar para o coletivo, o interesse para trabalhar para o povo, mas está aí com grande chance de se candidatar e se eleger deputado, senador, até presidente. Então essas pessoas precisam ser desmascaradas, porque elas não são políticas, de fato elas são simplesmente golpistas, espertalhões, charlatões.